Fala pessoal, estamos diretamente de Stanford, essa temporada Monk no Vale do Silício. Eu sou o Eduardo, sou fundador e CEO da Monk. Estou aqui hoje com a Amanda. Prazer, obrigado ter você por aqui. Se pudesse apresentar para a galera. Prazer, eu sou Amanda Sanches, estou aqui fazendo o LLM em Stanford. Comecei meu LLM em agosto de 2024 e me formo agora em junho de 2025. Boa. Você é da onde no Brasil? Eu sou de São Paulo. Boa. E me diz um pouquinho como é que foi chegar até aqui, como é que foi essa preparação, como você chegou, quando que você falou quero ir para Stanford, como você conseguiu? Eu comecei a minha preparação mais ou menos em dezembro de 2023 para vir em 2024. Conversei com bastante gente para conseguir selecionar as faculdades que eu ia prestar, conversei com o pessoal que já tinha vindo para a LLM, com alguns professores, e naturalmente surgiu o Stanford, era uma das minhas primeiras opções, principalmente porque eu trabalho com direito societário, governança corporativa, que é algo muito forte aqui, tanto que o meu LLM é focado em governança corporativa. Então, o Stanford foi o último resultado a sair, então na verdade, eu estava me planejando para ir para as outras, que eu já tinha passado, a princípio eu ia para a Colômbia, e aí quando eu fui chamada para fazer uma entrevista, que aqui no LLM a gente tem entrevistas mais técnicas, e aí 2 dias depois da entrevista saiu o resultado, e aí quando saiu o Stanford, que foi a última a sair, eu falei, não, é agora, eu com certeza vou para lá. E para quem está assistindo, o que é LLM? LLM é basicamente quando no Brasil a gente identifica como se fosse um mestrado em direito, mas é uma especialização em direito, e aqui em Stanford a gente tem algumas áreas de especialização. A minha é governança corporativa, mas a gente também tem alguns programas mais focados em tecnologia, a gente tem programas focados em direito internacional, para quem faz mais arbitragem, contencioso, e ambiental também. Então, quem quer fazer uma especialização na sua área... Legal. E como é que tem sido esse um ano aqui? Um pouquinho menos de um ano? Assim, excedeu completamente as minhas expectativas. Eu sabia que Stanford seria uma vida um pouco diferente de algumas outras universidades, porque é uma vida mais de campus. E é uma coisa que eu tava na dúvida se eu ia gostar, porque eu sou de São Paulo, é uma cidade grande. Quase. Eu sou de São Paulo, uma cidade grande, então eu tava na dúvida como ia ser pra mim essa vida mais tranquila, e no fim, assim, eu me encontrei completamente aqui. Eu amo andar de bicicleta ao invés de ficar no trânsito de São Paulo, fazer o esporte ao ar livre. Então, pra quem gosta muito dessa vida mais calma, dessa vida de esporte ao ar livre, com um tempo maravilhoso, eu acho que aqui é o lugar ideal. Legal. E falando de educação, assim, como é que você viu o nível? Todo mundo fala Stanford e tal, sinônimo de qualidade em educação. Na sua área, como que você viu comparado com o Brasil e comparado com outros lugares que você possa ter visto? Olha, no Brasil eu tive uma experiência muito boa, eu me formei lá na USP, eu tive professores muito bons, só que aqui eu acho que é uma experiência um pouco diferente e muito mais prática. Então, para quem está se especializando depois de formado, eu acho que é muito legal. Então, só para dar um exemplo para você, eu trabalho com contencioso societário, então judiciário, enfim, quando dá briga, a gente entra. E eu tive uma aula aqui que foi super legal, que era uma aula que ensinava você a ser advogado no judiciário aqui nos Estados Unidos, que é exatamente aquilo que a gente vê em série, sabe? O advogado, o juiz, aí o advogado levantando para falar com o juiz, os jurados, que é uma coisa que é difícil a gente ter no Brasil. A gente tem no criminal, mas enfim, é muito mais raro você ter jurados. E aí, ao invés de prova, você tinha que defender um caso fictício na corte de Palo Alto com uma juíza de verdade. Caramba. E jurados que eles pegaram na comunidade. Então, o caso era fictício, mas os jurados, você passava o dia inteiro defendendo o caso, tinha que treinar a testemunha antes, então era exatamente como um filme, e no final os jurados, eles davam o veredito. Então, assim, é uma coisa muito prática, uma coisa que eu não tive no Brasil, então foi muito legal. Que legal. E hoje, como é que você... Talvez amigos, amizade, como é que você fez aqui? Tem muitos brasileiros? Como que é essa comunidade aqui de Stanford? Eu dei muita sorte esse ano, porque a gente está em muitos brasileiros, então a gente está ao todo aqui em 9 brasileiros no LLM, mas tem os brasileiros também 9 de quantos? São quantos? São 80. Então, bastante gente, e a gente é muito próximo. Então, esse ano foi, assim, excepcional, porque eu fiz amigos
pra vida, assim mesmo. A gente mora no mesmo prédio, então é engraçado, porque parece que a gente mora todo mundo junto, tá o tempo todo mundo um na casa do outro, a gente se vê todo dia. Tipo a Vila do Chaves ali. Exatamente. Então, às vezes eu tô ali cozinhando, aí abre uma porta, minha amiga, ela, vem ficar aqui com você. Parece que a gente mora junto. E querendo ou não, essa parte da distância, que é um ano que é bastante, acaba sendo reduzida porque tem uma galera que tá na mesma pegada que você, né? Exatamente. E parece um Big Brother, assim, é uma experiência muito intensa, assim. Parece que você efetivamente tá morando com as pessoas, você vê as pessoas o dia inteiro. Então, assim, tá sendo uma experiência muito boa e eu dei muita sorte de estar com pessoas aqui com quem eu me conectei muito e que eu gosto muito, porque pode ser uma experiência difícil também se você não faz muitas amizades, porque como você tá no campus, convivendo o tempo todo com as pessoas, se você não se dá tão bem, pode ser uma experiência diferente. Eu tô tendo uma experiência muito boa porque eu acabei fazendo amizades maravilhosas. Legal. Tem alguma história legal que aconteceu por aqui que você gostaria de contar? Assim, seja na aula, seja experiência legal no campus? Nossa, preciso pensar um pouco. Uma experiência diferente. Algo que você chegaria no Brasil e contaria assim, cara, não sabe o que aconteceu, tipo... Eu acho que assim, o pessoal fica muito interessado com o estilo de aula diferente, mas uma curiosidade, assim, uma coisa que não tem no Brasil acadêmica, mas que as pessoas também ficam muito chocadas, é como funcionam as provas aqui. Aqui não existe um dia para você fazer a prova e vai todo mundo fazer a prova junto. Você tem uma semana para fazer a prova e você escolhe o dia que você vai fazer a prova e a prova é igual todos os dias. E aí, eu achava muito estranho, porque eu falava, como que o conteúdo da prova não vaza? Porque às vezes algumas pessoas fazem a prova segunda-feira, outras pessoas fazem sexta e a prova é igual. Mas existe um código de honra aqui que todo mundo respeita muito. Então, pelo código de honra, assim, tem prova que você faz até com acesso à internet. Você não pode usar AI, as pessoas não usam, você não pode passar o conteúdo da prova. Então, as pessoas saem da prova e você não sabe, assim, você não sabe o que acontece. E ao final da sua prova, você escreve, eu aceito e reconheço o código de honra. Caramba, isso é pra todas as provas de todas as cursos? Pelo menos na faculdade de Direito é assim, pra todas as provas. Caramba. Você escolhe o dia que você vai fazer e tem gente que fez há 3 dias atrás, você não faz ideia do Imagina conteúdo. Isso no Brasil. Eu estudei, Não. eu formei na Federal de Santa Catarina. Óbvio, era a prova de repetir semestre, todo mundo já sabia, já tinha prova no lado da prova. Exato. Eu vim da USP e falo, como que funciona esse código de honra? E no começo a gente até falava, não, esse código é brincadeira, né? Aí você virava pra pessoa e falava, e aí, a prova, hein? A pessoa falava... Assinei o código de honra. Foi ótima. Caramba. Aí você fala, mas e o que tinha? Um pouco de tudo. Aí você fala, não é possível. E todo mundo respeita o código de honra. Legal. E pela região, você falou ali que você... Não, acho que foi no backstage até que você falou que começou a correr. Como é que foi esse momento? Foi uma... Assim, quando eu vim... Antes de vir pra cá, eu fazia crossfit, jiu-jitsu, fazia em academias, assim. E quando eu vim pra cá no campus, tem a academia pros alunos, tem alguns esportes, então fiz natação também, tênis. Mas fora isso, assim, eu queria muito explorar o campus, conhecer a área, e a gente tem bicicleta, dá pra você ir de bicicleta. Só que eu pensei, um jeito legal de conhecer o campus seria se eu começasse a correr, porque aí eu vou correndo pelos lugares, pelos corredores. E aí eu comecei a correr quando eu cheguei aqui, eu não corria nem 5 quilômetros no começo do ano. E aí eu conversei com um amigo meu que é treinador e falei, acho que eu quero treinar para uma meia maratona. E aí ele fez um calendário de treinos para mim e agora eu corro 4 vezes por semana pelo campus. E aí tô conhecendo todos os lugares aqui no campus e na região, porque eu tô treinando pra meia maratona aqui. Então tá sendo ótimo, tá maravilhoso. Já que você tá correndo pelo campus, e aí a gente falou, onde é que a gente pode gravar? E ela falou, perto da igreja é muito bonito, estamos aqui. Depois eu mostro algumas imagens no Instagram da Monk, vai ter. Quem tá vindo pela primeira vez para Stanford, que lugares você acha que a pessoa não pode deixar de visitar? Eu acho que aqui dentro do campus, essa área que a gente está, que chama Main Quad, que é a área que tem a igreja, tem a Hoover Tower aqui na nossa esquerda, enfim, não sei se vai passar algumas imagens, mas é uma torre aqui de Stanford, super famosa, dá para subir e ver a vista do campus de cima. A faculdade de Direito é muito bonita também. Acho que
diria, a faculdade, a Business School também é super bonita, assim, tem um café lá, pra quem quer tomar café, sentar um pouco, mas eu diria que essa área da igreja, assim, eu acho que é super impressionante, porque aqui o céu azul e as árvores, assim, é uma região muito bonita, e os corredores também, então, enfim, eu acho que essa é a minha área principal, e bem na entradinha do campus, tem o S de Stanford, nas flores, formado com flores. No lugar oval, né? Oval. É muito legal. Então, recomendaria esses lugares, principalmente. Nossa. E tirando o campus, o que tem pela região legal? Assim, a gente tá em Palo Alto, que é uma cidade super pacata, né? Então, é um dos motivos, quem gosta mais da vida agitada, assim, Palo Alto não é a melhor região. Os conteúdos falaram, você acha que vai vir pra cá e vai ter festa universitária? Não vai. Esquece. Assim, no começo, a gente falava, não é possível que não vai ter uma festa. Gente, eu não tô brincando, tem, assim, um único bar que fica aberto até 1h30 da manhã. É um único bar. É absolutamente horroroso, mas é o único lugar que a gente tem pra ir. Então, assim, a gente acha maravilhoso. Mas Palo Alto é realmente super pacata, é uma cidade mais, assim... É gostoso para ir em restaurante, tem alguns restaurantes bons, mas eu recomendaria para quem vem para cá, é muito perto de São Francisco, que é lindo. Então, eu viria para cá, conheceria o campus, conheceria um pouco de Palo Alto, de repente come alguma coisa em Palo Alto, tem restaurantes legais, mas eu acho que São Francisco aqui perto é o mais legal, assim, para quem quer algo mais agitado. Mais central também, né? E até São Francisco em si, tipo, eu tô lá, né? Eu tô faz algumas semanas lá. E assim, é muito engraçado, assim, que no Brasil, sei lá, um lugar abre 2 da tarde, ele vai até o final lá, fecha às 3, aí depois abre às 10, se abrir, depois tem um que vai até 1 da manhã, depois tem que, assim, você não tem um lugar que você fica direto, você tem que procurar lugares, é legal, assim, tem uns lugares legais que eu cheguei, foi bem no St. Patrick's Day. Então a cidade estava toda verde, tinha um monte de evento, então foi legal, assim, teve a parada lá passando os carros, foi bem legal. É uma curiosidade, a gente foi pra São Francisco no St. Patrick's Day. Não foi no St. Patrick's foi segunda-feira, né? Isso foi no final de semana, né? Eu cheguei, em sábado de manhã a gente foi pra São Francisco correr 10 quilômetros no treinamento pra meia maratona. E aí era uma corrida que você tinha que ir vestido de verde, mas a gente correu ali perto da Golden Gate, que é maravilhoso. Então, pra quem gosta de andar, correr ali perto da Golden Gate é maravilhoso. É a região, a Marine, né? Muito legal. O Pier 39, muito legal. Tomar um sorvete em Giardelli. Então, São Francisco, eu acho que no geral eu passei legal aqui perto. Legal. E aí, como é que tá o coração pra voltar pro Brasil, assim? Tipo, tá apertado? Então, no fim eu decidi ficar mais um ano aqui, mas eu não vou ficar na Califórnia, eu vou pra Nova York trabalhar por um ano, depois terminar o LLM. Então, eu ainda, assim, eu sinto muita saudade do Brasil, da minha família, dos meus amigos, só que eu tô amando tanto a minha vida aqui, que eu achei que fazia sentido ficar mais um ano pra trabalhar depois do estudo, pra que eu acho que aí o ciclo ficar completo, né? Eu estudar por um ano, trabalhar por um ano, e aí depois eu volto pro Brasil. Então eu ainda não virei a chavinha voltar pro Brasil. Eu vou voltar pra passar algumas semanas com a minha família e depois eu vou pra Nova York, que vai ser uma vida completamente diferente daqui também. Mas tô animada. Legal. E tem uma coisa assim, trazendo até pra uma linha de conteúdo, assim, que você aprendeu nesse tempo, aí pode ser desde o curso, desde desse grande ecossistema de Stanford, de pessoas e tal, que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Eu acho que uma coisa aqui que falam pra gente logo que a gente chega aqui, é que a pessoa que faz a seleção dos alunos que chegam aqui, ela fala pra gente, fala assim, vocês podem pensar que a gente escolheu errado, vocês podem pensar que vocês não... Às vezes vocês não acreditam que vocês deveriam estar aqui, vocês acham que foi um erro, mas tem um motivo pelo qual todo mundo foi escolhido. E ela fala, um dos motivos é que a gente vê gentileza em todos vocês. E isso é muito verdade. Aqui dentro, assim, as pessoas são muito gentis, ajudam muito umas às outras. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar pra vida, sabe? Ajudar mais as pessoas, compartilhar mais informação, contato, acho que tem muito disso aqui. O pessoal tá muito disposto a te ajudar a fazer sucesso, a dar certo, seja academicamente, seja na sua vida. Então, acho que as pessoas são muito disponíveis aqui para te ajudar. Acho que é uma coisa que eu levo pra vida aqui. Tem algum exemplo disso? Acho que, assim,
não tenho exemplo que eu precisei da ajuda de alguém pessoalmente, mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu com pessoas ao meu redor. Muita gente, quando está aqui no LLM, procura emprego para ficar um ano depois. E acabou que o meu escritório do Brasil me ajudou com isso, mas tem muita gente que, às vezes, tem muita dificuldade, porque ou o escritório não ajuda, ou, às vezes, o escritório não tem um contato para te ajudar imediatamente. E aí, a gente fez muitos amigos aqui, americanos, que, assim, simplesmente acionavam todos os contatos deles para tentar ajudar. Então, às vezes, a pessoa já vai para o escritório e mandava um e-mail falando, olha, eu tenho essa amiga. E a pessoa que tinha acabado de conhecer a gente, mas falava, não, eu vou te ajudar, vou mandar mensagem para todo mundo que eu conheço. Então, acho que, isso é muito legal. As pessoas realmente tentam te ajudar da forma como elas podem, sabe? Legal. E a gente se conheceu por causa de BSV. Explica pra galera o que é a BSV. Bom, a BSV ela é um movimento organizado pelos alunos de Stanford e de Berkeley que tem como objetivo conectar o Brasil ao Vale do Silício por meio de iniciativas ligadas a empreendedorismo, inovação, tecnologia. Então, acho que essa é a forma como eu descreveria a BSV. E uma dessas iniciativas é a conferência que a gente tem agora de 21 a 23 de março, que acontece aqui na Califórnia. Esse ano vai ser no Google, no MP7. Em que a gente vai ter diversas palestras, encontros com pessoas, founders, pessoas muito importantes nesses ramos de empreendedorismo, inovação e tecnologia, que a gente faz muitas conexões, aprende muito com eles, eles fazem palestras, enfim. Então, isso é o que é a BSV. Boa. E aí, para quem BSV, a gente fala bastante de Brasil, é de Silicon Valley. Então, me explicaram muito bem, assim, os brasileiros que querem levar a inovação para o Brasil de alguma forma, né? Isso. E o que você faz lá? Na BSV, atualmente, eu estou na equipe de marketing, até por isso que eu conheci o Edu, a mão quem está cuidando, ajudando a gente com as redes sociais, mídias do evento. Então, eu atuo principalmente nessa parte de mídias sociais, divulgação de patrocinador, dos speakers, agora que a gente está numa fase intensa, divulgando quem vai falar na conferência, quem vai estar na conferência. Então, eu estou mais nessa parte do marketing. Eu tenho uma dúvida. Como que vocês entram para a organização assim? Acho que a gente sempre conversou, mas eu nunca tirei essa dúvida. A gente tem um processo seletivo que, pessoal, enfim, a gente tem o board, né, que são pessoas mais experientes que ajudam os alunos a organizarem a conferência. Tem alguns alunos que participaram nos anos anteriores. E aí, em determinado momento no início do ano, eles abrem as inscrições para você participar, para os alunos de Stanford e de Berkeley. E aí você indica no formulário por que você quer participar da BSV, se você quer ser um líder de equipe ou se você quer ser um membro do time, e que áreas são a sua preferência, e aí eles tentam alocar todo mundo conforme as preferências. E muda todo ano? Muda todo ano. Tem gente que fica, então tem gente do ano passado que continua fazendo, porque às vezes o curso dura mais de um ano, e no meu caso, enfim, nunca tinha participado antes. E como é que tá a expectativa? A expectativa é super alta, porque a gente dedica bastante tempo para a organização da BSV, assim, desde o início do ano a gente está nisso, principalmente para quem é líder. Eu sou membro de equipe, mas líderes estão há mais tempo ainda organizando tudo isso, e como a gente dedica bastante tempo, além da vida acadêmica aqui, a expectativa é a melhor possível, né? Então, acho que vai ser um evento muito legal. Acho que, enfim, eu realmente não sei como é, porque eu nunca fui, mas a minha expectativa é que seja muito legal, que a gente aprenda muito e conheça muita gente nova. E todo mundo falando muito bem, assim, né? Acho que o pessoal que participou nos últimos anos sempre fala, nossa, é muito legal, uma experiência muito boa, muita gente boa aparece, muita Exato. gente boa. Muita gente fala muito bem, e uma das minhas melhores amigas, ela foi pelo processo seletivo da Fundação Estudar há 2 anos atrás, e falou super bem, adorou a experiência. Então, as pessoas que eu conheço que já foram para a BSV tiveram experiências muito boas. E tá sendo uma experiência legal? Tá sendo uma experiência super legal. Eu acho que a gente tem um outro lado que a gente vê de planejamento de eventos que eu tinha um pouco, por causa de um projeto social que eu tenho no Brasil, mas não, assim, é difícil essa experiência de eventos quando a gente vem do direito, a gente não tem tanto. Então, esse lado do marketing acho que tá sendo super, assim, tô aprendendo bastante coisas diferentes que eu não teria contato. Legal. Tô otimista também, acho que vai ser legal. Projeto social, fala desse projeto social. Fiquei curioso, você falou antes, né? Tava aqui, e o que você faz? Então, no Brasil, eu tenho um projeto social junto com outros amigos, chama Lado Bem,
E a gente iniciou esse projeto social em 2019, a gente era monitor de um acampamento de crianças e a gente queria levar essa experiência do acampamento, de entretenimento de crianças para crianças que não podiam pagar pelo acampamento. Legal. E aí, a ideia do nome, escreve Lado Bem, tudo junto, a ideia é que todos nós temos um lado A, então a gente é advogado, alguns arquitetos, engenheiros, a gente tem um perfil diferente dentro das pessoas que criaram o Lado Bem, então todos nós temos esse lado A, mas a gente sempre acreditou que a gente também tinha um lado B, um lado que queria ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas, então a gente criou o Lado Bem. E por meio do Lado Bem a gente promove principalmente eventos de entretenimento em comunidades de São Paulo, para as crianças da comunidade, para as famílias também, para tentar, a gente fala, gerar o bem. E o nosso mote é brilho no olho e sorriso no rosto. É isso que a gente gosta de levar para as pessoas. Que legal, que legal. Nossa, e quem quiser saber mais, como é que vai? Nosso Instagram é @ladobem. E a gente tem o nosso site também, que é ladobem.com.br. Então, para quem quiser saber mais, segue a gente nas redes sociais, a gente divulga os eventos lá, a gente aceita inscrição para voluntário sempre que tem evento. A Paula, inclusive, uma das líderes da área de marketing, eu conheci porque ela foi em um dos eventos do Lado Bem. Então, quando eu fui fazer a entrevista do marketing, eu entrei na entrevista, ela falou assim, na verdade eu já te conheço, porque eu fui no evento do Lado Bem em São Paulo, em janeiro. Então... é muito legal para quem quiser saber mais, se inscrever como voluntário, entra no nosso Instagram principalmente, @ladobem. Legal, tenho curiosidade de conhecer. Legal. Indo aqui para um encaminhamento, acho que um papo super legal e nesse lugar muito massa. O que você daria de dica para quem está assistindo? Pode ser dica pessoal, pode ser dica profissional, pode ser dica de Stanford, pode ser dica de BSV que você aprendeu. O que você daria? Eu acho que uma das coisas que a gente aprende quando a gente está aplicando para a LLM é que você nunca vai estar 100% pronto para algo. Às vezes a gente fica esperando o momento ideal para fazer as coisas, né? E até quando eu estava prestando para a LLM, eu falava, não sei se eu estou pronta, se eu sou muito nova, se eu deveria esperar mais. Eu acho que a gente nunca vai ter um momento perfeito para fazer as coisas. A gente simplesmente tem que tomar a decisão, decidir, ver se é aquilo que a gente quer pra gente e fazer acontecer. Eu acho que todo mundo que tá aqui fez acontecer, vai atrás das coisas, então eu acho que se é uma coisa que você quer pra você, não fique esperando o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O que existe é uma vontade de fazer algo e acho que correr atrás de fazer isso. Acho que eu aprendi isso tanto prestando para a LLM, quanto estando aqui, quanto com o BSV. Acho que isso vale um pouco para tudo, assim, tanto para a vida acadêmica, profissional, pessoal. Então, legal. Estou sendo bastante isso aqui, de começar rápido, de fazer, botar a cara, ser cara de pau. Acho que brasileiro é muito bom nisso. Né? Eu acho também. E todos os brasileiros que eu conheci aqui, acho que foram um pouco isso, sabe? O pessoal da GSB, que é a escola, a Business School, se eles querem empreender, assim... eu quero fazer isso, vou fazer acontecer, vou conhecer, vou tomar um café com fulano porque eu acho que ele pode me ajudar. O pessoal vai muito atrás, então acho que isso é uma lição pra vida, a gente tem que correr atrás do que a gente... E falam muito aqui de pedir um café, né? Eu escuto bastante isso. Tem isso, pedir um coffee café. chat. E aí eu pedi um yes aqui agora. Realmente eu vim pra cá, teve 3 dias, assim, pra Palo Alto mesmo. E aí, já me convidaram pro café. Eu tava num happy hour, aí chegou um pessoal e falou assim, cara, a gente pode tomar um café? Você tem um tempo pra um café, assim? Exato. Aí eu falei, cara, assim, é engraçado porque falam do café e realmente no Brasil é uma cerveja, né? Vamos tomar uma cerveja algum dia, vamos almoçar junto. Aqui não, você tem um tempo pra um café. Muito legal, assim, acontece real. Não, acontece muito, assim. Às vezes você conhece uma pessoa e a pessoa... por exemplo, até o pessoal que está na graduação do Direito, eles ficam interessados no que a gente faz, na vida profissional. Vamos tomar um café um dia? Então, eu tenho vários cafés marcados. Pra gente é muito estranho, né? Vamos tomar um café. Mas o pessoal aqui marca muito e é justamente porque tem essa mentalidade de fazer conexões. Então, a pessoa quer conversar com você, quer fazer conexões, porque pode ser que um dia você precise da pessoa, a pessoa precisa de você. Legal. E é bom você ter esse contato. Então, todo mundo tem essa mentalidade de fazer conexões aqui. E desses cafés ou de pessoas, de professores que você conheceu, são pessoas legais? Tem alguma pessoa que marcou, algum lugar que você foi que marcou profissionalmente e tal? Assim, tomei cafés com muitas pessoas, mas uma história interessante foi que eu mencionei pra você a aula que eu tive que a gente tinha que fazer o julgamento na corte. E aí, acabou o julgamento, um dos jurados veio falar comigo e com a advogada que estava fazendo o julgamento comigo. Ele se apresentou, era brasileiro,
estuda aqui na GSB, se apresentou. E falou, eu sou brasileiro também, eu estudo na GSB, vamos tomar um café. E aí, a gente depois foi descobrir que é o Luciano que está no board da BSV, que, enfim, foi CEO por muitos anos de uma seguradora no Brasil. E, assim, um super contato muito legal que tava... No júri. No júri! Então, eu só dava graças a Deus. Depois eu falava, meu Deus, ainda bem que eu não passei vergonha nesse julgamento. Mas foi um dos cafés que a gente tomou que acabou, assim... que é uma pessoa super importante e que a gente conheceu por acaso e foi tomar um café e, enfim... Mostra como as pessoas são abertas, né? Quando uma pessoa... Super. Sei lá, falam muito do crachá no Brasil, né? Quando que um cara que é CEO ou que tem um histórico vai fazer uns negócios no Brasil, não vai. Exatamente. Que é muito crachá. E a outra frase que eu escutei muito aqui foi: o pessoal tá preocupado, o que você tá fazendo agora, o que você vai fazer? Ninguém tá preocupado com o que você fez atrás. É legal, sua história é boa, mas e agora? O que você tá fazendo? É exatamente isso. Então, acho que o pessoal aqui é muito aberto realmente a fazer conexões. Isso é uma coisa muito legal de Stanford. E acho que pra quem quer vir pra cá, eu indicaria muito esse lugar, porque eu acho que, enfim, você faz conexões maravilhosas mesmo. Fechado, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Ótimo papo. Obrigado, galera. Estamos aqui nesse sol diretamente de Stanford. Muito obrigado. Esse foi mais um Monkin pelo Vale do Silício, Monkin por aí. A gente se vê. Valeu! Obrigada.